pequeno. Hoje eu quero apresentar para você o curso de avaliação de desempenho com foco em resultados na organização. Hoje quero apresentar neste curso de avaliação de desempenho um curso que eu estou ministrando de forma gratuita. Este curso é ideal para todos aqueles que são administradores, diretores administrativos, aqueles que exercem funções como chefe de departamento de uma organização, para todo técnico de RH, de recursos humanos, diretor de recursos humanos, gestores de recursos humanos, todos os estudantes que pretendem crescer mais na sua carreira profissional na área de recursos humanos ou administrativa. Este curso é ideal para você, então acompanhe este curso e eu estou a ministrar. Essa é a primeira aula, a aula número 1, que estará passando hoje. Depois virá a aula número 2. Então se inscreve no canal para que você possa receber notificações de todas as aulas que vamos estar ministrando e todas as dicas que vamos passando aqui sobre técnica de produtividade, como você pode ser mais produtivo. Então se inscreve neste canal. Obrigado, vamos embora ao curso. Me acompanhe, tá ligado? Vamos começar então com a nossa aula de hoje, que é Introdução à Avaliação de Desempenho com foco em resultado. Nesta aula nós vamos aprender sobre o contexto histórico e definição da avaliação de desempenho. Também vamos falar dos diferentes tipos de avaliação de desempenho e a importância da avaliação de desempenho. Contexto histórico da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho tem suas raízes na gestão de recursos humanos, que ao longo do tempo passou a adotar metodologias mais estruturadas para medir e melhorar a performance de seus colaboradores. Então, este contexto histórico, ele nos apresenta aqui que o objetivo principal da existência da avaliação de desempenho na área de RH é para poder aumentar a performance dos colaboradores, para que os colaboradores possam exercer os seus trabalhos, que eles possam exercer as suas atividades com uma certa performance, com uma certa qualidade, não é? E medirmos também aquilo que é o desempenho dos trabalhadores, a forma como eles estão a exercer as suas atividades dentro da organização. Tipos de avaliação de desempenho. Existem vários tipos de avaliação de desempenho e uma delas, a primeira que nós vamos aqui abordar, é a avaliação tradicional. A avaliação tradicional é aquela avaliação que ela ocorria é a avaliação direta do trabalho do colaborador por seu superior imediato ou por seu superior hierárquico. Aqui o que acontece? O superior hierárquico, ele avaliava diretamente o seu trabalhador em função ao trabalho que o mesmo fazia, em função ao seu desempenho, em função ao trabalho que ele exercia. Então, o seu superior hierárquico fazia a sua avaliação e ela foi evoluindo também, aí que já na segunda avaliação, que é a avaliação 360 graus, também um tipo de avaliação que surgiu aí na medida que aquilo foi do tradicional e começou a sofrer sempre uma determinada evolução. Assim conforme as ciências elas crescem, elas nascem e sofrem sempre evolução. A avaliação de desempenho também não fugiu da regra, ele foi crescendo e foi se implementando vários tipos de avaliação para vermos qual é a melhor avaliação que melhor se adequa nas organizações. E nós temos a avaliação 360 graus, que é a avaliação realizada por múltiplos feedbacks de colegas de trabalho, subordinados, superiores e até o próprio colaborador. Então, essa avaliação 360 graus, ela surge naquela perspectiva, de todos os colaboradores, clientes, colegas ou mesmo trabalhadores, todos eles ficam envolvidos na mesma avaliação. Como eu estou em Angola, eu posso partilhar aqui a experiência de uma companhia aérea chamada TAG. E tem um tipo de avaliação sempre que um cliente liga para a TAG,
faz a compra de um bilhete, depois de terminar o seu atendimento, vem aquele período de avaliação. Muitas das vezes ele pergunta, gostou do atendimento, ficou satisfeito, então faz ali umas questões e eu olho para aquela avaliação e consegui perceber que é uma avaliação 360 graus, para poder medir como os colaboradores atendem os clientes. E ele também foi evoluindo para no terceiro tipo de avaliação, que é a avaliação por competência. Esta avaliação por competência, ela tem por finalidade, não é? Ela tem por finalidade avaliação focada em habilidades e competências específicas necessárias para o cargo. Então, essa é uma avaliação que é muito voltada de acordo com aquilo que são as competências do indivíduo, aquilo que ele apresenta, aquilo que ele sabe fazer, não é? É que são essa avaliação, ele mede muito as habilidades e a competência do indivíduo no exercício de um determinado cargo que o indivíduo vai poder exercer. Autoavaliação. A autoavaliação é onde o próprio colaborador avalia seu desempenho com base em critérios previamente estabelecidos. Então, são critérios que ou indicadores que a própria organização estabelece. Então, aí o próprio colaborador pode fazer uma autoavaliação. Avançando. Avaliação de desempenho no contexto organizacional. Aqui vamos falar um pouco sobre avaliação de desempenho num contexto organizacional, não é? O primeiro ponto, a avaliação de desempenho num contexto organizacional, ela serve de um instrumento estratégico que contribui para o sucesso da organização. Quer dizer que a avaliação de desempenho na organização, ela vai contribuir para o sucesso da organização. Como é que ela vai contribuir para o sucesso da organização? É através do seu desempenho e através das suas atividades que ele vai exercendo, que ele vai contribuir, porque cada atividade que o indivíduo realiza dentro de uma organização, ele está inteiramente ligado àquilo que são os objetivos que a organização pretende atingir. O segundo ponto, temos aqui o desempenho de cada colaborador impacta diretamente os resultados da organização. Quer dizer, trabalho, desempenho, a forma como o trabalhador vai trabalhando, aquilo vai impactar diretamente aos resultados da organização. Por exemplo, uma equipe de futebol, um jogador no campo, a forma como ele vai jogando, vai determinar o desenvolvimento da própria equipe, vai determinar o resultado final da própria equipe. Por exemplo, se um jogador falha penalti, só não é ele que fica prejudicado, mas toda a equipe fica prejudicada. Quer dizer, o desempenho de um jogador afeta toda a equipe, afeta toda a organização. Então, o desempenho de um trabalhador, de um trabalhador na organização, ela cria um impacto naquilo que são os resultados organizacionais. Temos aqui o terceiro elemento, que é fortalecimento de uma cultura organizacional e promove um ambiente onde os colaboradores se sentem valorizados e motivados. Então, esse também é um outro elemento fundamental da avaliação de desempenho num contexto organizacional. Então, ele fortalece uma cultura organizacional e promove um ambiente onde os colaboradores se sentem valorizados e motivados, porque a avaliação de desempenho não é um instrumento que serve de desmotivação, mas ele é um instrumento que tem que servir de motivação, porque é estimulado aquilo que são as competências, aquilo que são o bom resultado, aquilo que é a habilidade que o indivíduo vai apresentar dentro da organização. Então, é necessário que as organizações, ao fazerem avaliação de desempenho, têm que levar sempre em conta, dar mais ênfase naquilo que são as competências, naquilo que são as qualidades do indivíduo, e aquilo que são os pontos fracos, apresentar sempre uma sugestão de melhoria, porque isso garante maior resultado na organização. Ok, estamos avançando.
chegamos aqui à grande questão, né? A grande cerne da nossa questão. O que é então avaliação de desempenho? O que é realmente avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho é o processo sistemático de analisar e avaliar o desempenho de um colaborador ou de uma equipe dentro de uma organização com base em critérios e objetivos previamente definidos. Ela visa medir a eficiência, a eficácia, produtividade e competência dos indivíduos no cumprimento das suas responsabilidades e metas. Então, isso é que é avaliação de desempenho. É um processo sistemático de analisar e avaliar o desempenho do colaborador ou de uma equipe, né, dentro de uma organização. Vai ser avaliado, analisar e avaliado. E com qual finalidade, com qual objetivo? De medir a eficiência, a eficácia, a produtividade, para saber como o colaborador está a exercer as suas atividades, como é que ele está a produzir, como é que ele está a gerar resultados na organização, como ele está a gerar resultados na organização. O objetivo, o principal da avaliação de desempenho, ele consiste em fornecer informações úteis para a tomada de decisões organizacionais, porque a forma como o indivíduo trabalha, ele afeta diretamente aquilo que são os resultados da organização, afeta diretamente os resultados da organização. Avançando na nossa aula, estás a gostar da aula? Então isso é muito importante. Esta aula é muito importante para ti. Fique ligado, assiste essa aula com muita motivação, porque eu estou a ensinar com muita motivação e eu quero que você aprenda muito bem essa aula. Ok, importância da avaliação de desempenho na organização. Qual é a importância da avaliação de desempenho na organização? Primeira importância da avaliação de desempenho na organização: melhora o desempenho organizacional. Como é que ele vai melhorar o desempenho organizacional? Ao identificar pontos fortes e áreas de melhoria, as organizações podem direcionar seus esforços de maneira mais eficaz para atingir os objetivos estratégicos. Então, a avaliação de desempenho é importante para a organização, porque ele vai permitir com que a empresa consiga perceber os seus pontos fortes, porque os pontos fortes de uma organização dependem da forma como os seus colaboradores prestam serviço, como eles trabalham, como eles estão determinados a gerar resultados na organização. Isso é que vai fazer os pontos fortes da organização, né? Então, ali vai permitir com que a organização direcione os seus esforços e vai permitir também com que ele identifique as suas falhas, como ele está a falhar para poder melhorar. Conforme eu dei o exemplo de uma equipe de futebol, né? A forma como os jogadores vão criando o seu desempenho. Número 2, a segunda importância, desenvolve os colaboradores através de feedback construtivo. Os funcionários podem melhorar suas habilidades, competências e atitudes, o que contribui para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, ele vai desenvolver os colaboradores, porque ao identificar, através de feedback construtivo, olha, aqui você falhou, mas aqui tá bom, vamos reforçar aqui, vamos apertar aqui, vamos fazer assim, para que para o sucesso da organização. A terceira importância, apoia decisões de recursos humanos. Também a avaliação de desempenho também é importante na organização, porque ele vai apoiar as decisões de recursos humanos. Como é que ele vai apoiar as decisões de recursos humanos? Na avaliação de desempenho é uma ferramenta importante para decisões sobre promoções. Quando tiver que promover um determinado funcionário, faça olhar aqui que o seu desempenho
de treinamento, vai ajudar recursos humanos a criar instrumentos de treinamento, vai ajudar recursos humanos a criar instrumentos de quê? De treinamento, de missões e planos de carreira, né? Vai ajudar também os recursos humanos a criar planos de carreira em função do que? Desempenho do profissional. Então, a avaliação de desempenho é um elemento muitíssimo importante na organização. Não leva isso de ânimo leve, porque parece ser que não, mas é o principal elemento que vai medir o crescimento sustentável da sua organização. Porque muitas organizações não estão a crescer. Às vezes eu pergunto por que nós não estamos a crescer? Nós temos bons profissionais, temos bons recursos, mas agora você já fez um diagnóstico, já avaliou, já conseguiu perceber como é que eles estão a exercer as suas atividades? Já fez isso? Quarto elemento, quarta importância, fomenta a motivação e o engajamento. Quando feita de forma justa e transparente, a avaliação de desempenho pode aumentar o comprometimento dos colaboradores com suas funções e com a organização, promovendo um ambiente de trabalho mais colaborativo. Mas isso é que quando é feito de forma justa e de forma transparente, então ele vai criar um desempenho, pode aumentar o comprometimento. Então, quando ele é feita de uma forma justa, vai fazer com que os funcionários se sintam mais comprometidos com a organização, com a visão, né, com as suas funções, com as tarefas, quando ele é feita de forma justa e transparente. Porque aqui tem importância, ajuste a estratégia organizacional. A avaliação de desempenho também ajuda a alinhar os objetivos individuais com os objetivos estratégicos da empresa, permitindo que todos os colaboradores estejam trabalhando em direção ao mesmo fim. Ok, então essa é que é a importância da avaliação de desempenho para o sucesso da organização. Ok, objetivo da avaliação de desempenho: mensuração de desempenho, avaliar o quão bem os colaboradores estão desempenhando suas funções com base aos critérios e objetivos. Identificação de necessidades de treinamento, identificar áreas onde o colaborador precisa de desenvolvimento, seja em habilidades técnicas ou comportamentais. Feedback ao colaborador, proporcionar um retorno claro sobre o desempenho, destacando pontos positivos e sugerindo áreas de melhoria. Planejamento de carreira, auxiliar no desenvolvimento de planos de carreira, indicando caminhos de crescimento dentro da organização. Então, este é o objetivo da avaliação de desempenho. Ok, muito obrigado por você acompanhar esta primeira aula, essa é a aula número 1. Muito obrigado por você acompanhar esta primeira aula.